Estamos aqui, programa Em Comunhão da nossa TV Aparecida, esse programa que toda semana nos coloca juntos para refletirmos sobre a nossa fé, refletirmos sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vivência cristã e do nosso crescimento como cristãos, principalmente para que possamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. E a gente se preocupa muito também para que a nossa fé cristã, principalmente do católico, não seja uma fé ingênua, entende? Em que a gente se torna crédulo, acredita em qualquer coisa que é proposta, aí alguém inventa uma história, já cria através dos meios aí de comunicação, sei lá, uma fórmula qualquer e embarca aquela multidão atrás como se fosse uma revelação divina. Gente, é pura enganação, né? Deus não necessita de tantas fórmulas, Ele quer que a gente viva a vida da gente com gosto, com garra, até o último instante, sem acrescentar muita bugiganga em cima dele, porque vai pesar e às vezes a gente se esquece do essencial. E o essencial está no amor. Amor que Deus me dá, amor que eu procuro retribuir a Deus, e para provar essa retribuição a Deus, eu amo o meu próximo assim como Jesus me amou. Não é tão complicado assim, mas é empenhativo toda a vida, né? E nós estamos conversando nesse tempo sobre os livros sapienciais da Bíblia, né? Veja bem, essa parte da Bíblia que traz a sabedoria de viver, traz a capacidade de orar de verdade a partir da vida, dos acontecimentos da vida. Livro dos Salmos, livro do Jó, livro do Eclesiastes, livro de Provérbios, de sabedoria, eclesiástico, o livro do amor, Cântico dos Cânticos, tudo isso faz parte da revelação divina. Não é literatura humana apenas, é revelação divina. A gente vai colhendo por detrás dessas palavras, de tudo aquilo que a Bíblia trouxe para nós através dos séculos, aquilo que Deus quer e os caminhos que Deus aponta para o ser humano ser feliz já aqui na Terra. Mais uma vez tenho a alegria de ter aqui o Padre Domingos Sávio. Bem-vindo, Padre Domingos Sávio. Obrigado, Padre Ulisses. E quero agradecer mais uma vez também aos nossos telespectadores, que de modo especial também nos acolhem mais uma vez, abrindo mais do que a sua casa, a sua telinha, o seu coração, agora para podermos, a partir da Palavra de Deus, como Nossa Senhora, né? Tentar ir guardando isso no coração e meditando e procurando encontrar aquele sentido que Deus quer dar mais profundo para a nossa vida. Exatamente. E conversando sobre os livros sapienciais, nós já falamos, nos fizemos referência a todos eles, mas hoje a gente queria tomar um livro e Padre Domingos Sávio vai nos ajudar muito a procurar compreender esse livro, que é o livro de Jó. Eu acho que é uma das grandes questões que perpassam os séculos e o ser humano não consegue dar uma resposta, é o mistério do mal. E principalmente quando o sofrimento que cai sobre uma pessoa, a gente sente que é um sofrimento, digamos assim, injusto. Ele não merecia isso, ela não merecia isso. Tão bom. E vem exatamente quase com a cobrança diante de Deus. Como é que foi possível essa pessoa estar sofrendo desse jeito? Por que fulano morreu? Né? O que foi, afinal, essa pandemia? O que é que nós fizemos de errado? Né? Essa pergunta perpassa os séculos, os milênios, né? E por mais que tenham escrito tantos livros, não há uma resposta. Ou não haveria uma resposta. Porque na hora que você abre o livro de Jó e vê o que está escrito ali, por detrás de toda, digamos assim, uma parábola, de toda uma história que acontece, você vai vendo a resposta que Deus vai dar, né? Eu acho muito importante, então, que a gente, para começar a nossa conversa, a gente possa ver um pequeno texto, Jó, capítulo 2, versículo de 7 a 10. A gente começa, então, a reflexão exatamente com esse texto que é forte, mas que já nos coloca bem dentro deste livro. Satã retirou-se da presença de Javé e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó apanhou um caco para se coçar, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: Continuas ainda firme em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu-lhe:
Falas como uma ignorante. Se de Deus aceitamos o bem, por que não deveríamos aceitar o mal? Em tudo isto, Jó não pecou em palavras. Está aí, Padre Domingos Sávio. Iniciamos a nossa conversa exatamente com esse texto, não é mesmo? Se eu sou de Deus, eu recebo somente o bem. Eu não vou ter dificuldades na vida. Deus vai fazer suas mágicas para que tudo corra bem para mim. Não vou ter sofrimentos, né? Se por acaso você está tendo sofrimentos, você está em má situação, pode ter certeza que você andou pecando, culpado, é castigo de Deus. É por aí que vai a lógica da nossa fé. Interessante, né, Padre Ulisses? Mesmo lá, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 9, na questão lá do cego de nascença, quando lá os discípulos de Jesus perguntam para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele mesmo para nascer cego ou foram os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego? Jesus diz, nada disso, não existe essa coisa aí, né, no caso assim, digamos, o mal, ele é sempre castigado e quem pratica o bem, já que na terra ele é recompensado. Então nós vemos que essa questão que Jó, o livro de Jó vai enfrentar assim, com toda a coragem, vai até o Novo Testamento, até mesmo o Evangelho de Jesus, e podemos dizer até os dias de hoje. E certamente para nós, se procurarmos assim realmente ficar atentos à mensagem que o livro de Jó, no seu conjunto, ele apresenta para nós, acho que vamos ter muita luz para a nossa vida e teremos talvez algumas respostas também para alguns problemas que para nós, quem sabe, são ainda interrogações. Eu acho que é muito importante esse livro para Domingos Sávio, porque volta e meia os pregadores, não sei, oferecem a imagem de um Deus onde você vai levar vantagem, né? Não vai ter dificuldades, né? Vai ter prosperidade, vai ter saúde. Se estiver morrendo, Deus ressuscita, né? E aí acaba com todo o sentido mais profundo, mais humano do próprio sofrimento pelo qual o homem passa e que pode desfazê-lo por fora, mas pode construí-lo por dentro, né? Afinal, Padre Domingos, vamos entrar no Jó. Aí nós temos uma pessoa chamada Jó, ou uma figura, né? Toda uma história trágica sem tamanho, né? Eu ainda não fiquei sabendo de alguém que tenha vivenciado essa tragédia de Jó, né? Perde tudo que podia perder, mais um pouco, né? Mas afinal, é realmente um acontecimento bíblico que foi retratado aqui. Como que a gente pode iniciar uma conversa sobre o livro de Jó? Para começar, acho que deveríamos distinguir, assim, já para entender assim, o conjunto da proposta de Jó. Sim. Os 2 primeiros capítulos, Sim. 1 e 2 de Jó, e o final do livro de Jó, que são 42 capítulos, e o final de 7 a 17 são versículos em prosa, quer dizer, como fosse narrativa, vai contando uma história. Certo. E agora isso, digamos assim, é como que são 2 extremidades para um miolo, que é o mais importante, que são os diálogos. Que até, por exemplo, assim, em geral, nós consideramos esse livro como sendo um livro sapiencial. Mas quase, claro, que ele tem algumas afirmações sapienciais, e quase todo o livro ele é sapiencial no seu conteúdo, na sua proposta de vida. Sim. Mas até podemos dizer assim que ele é mais diálogo, aquilo que até o Platão ele tornou totalmente sério, os diálogos de Platão, que é o que nós vamos tentar ver a partir podemos dizer, do núcleo do livro de Jó. Porque se vamos olhar só assim, digamos, a entrada e a saída, quer dizer, na entrada Jó, quer dizer, era uma pessoa muito feliz, muito rica, e de repente o Satã, traduzido por Satã, mas seria, quer dizer, o adversário dele comparece diante de Deus e até Deus pergunta, mas de onde que você está vindo? Estou vindo de ter rodado pela terra. E como que está indo lá o meu justo Jó lá na terra? Ele está nadando de braçada, tem tantas ovelhas e tudo mais, é riquíssimo, seus filhos estão sai de um banquete para o outro e tudo mais assim. Sei. Aí já o adversário, o Satã, já introduz um grande tema do livro. Mas você acha que Jó ele é piedoso assim à toa?
Exatamente, quer dizer, ele é bom para que o Senhor não tire os bens dele, quer dizer, a retribuição. Ele faz tudo isso para ser retribuído e tudo mais, mas mexa no que ele tem, para o Senhor ver que ele vai amaldiçoar o Senhor. Na riqueza dele, né? Então ele começa, quer dizer, bom, então vai lá, mexa nele, nas coisas dele, mas não nele. Então Jó perde tudo, fica sozinho. Mas é interessante, né, Domingo, que nisso aí já mostra Deus que tem confiança na fé e na fidelidade dessa pessoa, né? Eu sempre digo que antes da gente ter confiança em Deus, é Deus que tem muita confiança na gente, né? Essa confiança de Deus pode fazer que Ele não vai me trair. Porque então, depois assim, aí o diabo volta de novo, capítulo 2, volta para junto de Deus, o Satã, né? Volta e Deus, mesma coisa, do primeiro capítulo, de onde você está vindo? Da terra, e como que está o meu... Tá bom, ele perdeu tudo, mas ele está sadio ainda. Põe a mão no corpo dele, na saúde dele, você vai ver que ele vai amaldiçoar o Senhor. Quer dizer, que ele, de novo, a questão disso, quer dizer, ele está ainda fiel porque Deus está dando saúde para ele, né? Então Deus diz, então vá lá, mexa na saúde dele, faça lá, suje a úlcera e tudo mais, mas não tire a vida dele. Sei que depois, no final, Deus devolve tudo aquilo que o Jó tinha até em dobro. Agora, essa casca, digamos assim, em geral, é o que mais parece que sobra para nós o livro de Jó. Sim. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa bastante paciente, né? Porque o conteúdo do livro vai ser isso, quer dizer, Jó vai, a certa altura, se colocar até contra Deus, porque não está levando em conta que ele é justo e Deus não está respondendo a ele, mas isso vai ser um conteúdo mais para o centro do livro, né? Mas então, em geral, porque é até interessante, uma vez Jó é citado no Novo Testamento, lá no livro, na carta de São Tiago, quando ele vai realmente dizer, Jó, olha, Jó é modelo para nós daqueles que sofrem provações, mas não desistem e continuam acreditando. Agora, se formos olhar assim, o conteúdo central do livro de Jó, essa parte final aqui quase que contradiz a proposta do livro. Né? Porque, então Deus realmente, ele é um Deus que retribui, porque Jó então, quer dizer, não pecou e assim por diante, por isso Deus dá até em dobro para ele. Ao passo que o centro do livro tem uma mensagem muito mais profunda do que a retribuição, não é? Certo, eu tenho a impressão, né, Domingos, que primeiro Jó existiu, não existiu, mas ele personifica, né? Ele personifica e ele quase que catalisa, puxa para si todo esse mistério do sofrimento que existe no mundo desde sempre, né? Toda essa injustiça em que uns levam vantagem e outros estão sempre sofrendo. Tudo aquilo que no fundo, eu vou dizer assim, e nós fazemos, né? Na minha saúde eu devo a Deus, né? Mas e a crucificação do filho dele? E o meu sofrimento, né? Não é também de Deus? Entende? Então, as coisas eu acho que vão mostrando nesse personagem especial chamado Jó, né? A tentativa de fazer a gente refletir sobre esse mistério paradoxal que é o sofrimento. Né? Que até em geral, assim, para tentar entender um pouquinho o Jó, porque de fato até é uma leitura difícil, né? Porque muita figura, né, que usa, que às vezes é difícil entender aquelas figuras. É um livro de muita riqueza, mas tem que ter muita coragem de começar e chegar até o fim nele, não é? Só para entender um pouquinho. Então, depois dessa introdução, quer dizer, Jó era uma pessoa muito rica, depois perde os bens, depois perde até a saúde, mas ele continua dizendo, eu não saiu maldade da minha boca. Quer dizer, até ele fala da mulher dele, que você é uma tola, né? Você é uma estulta, uma boba. Porque a mulher fala assim, mas com tudo isso que Deus fez para você, levou seus filhos, todos morreram e tudo mais, e você continua ainda fiel a Deus, amaldiçoe Deus e morra. É melhor do que ficar agora nessa situação toda, não é? Sim. Então, isso aí seria, digamos, a parte externa do livro. E no final, então, ali a recompensa dele, da paciência dele. Agora, no centro do livro, então nós temos exatamente os diálogos, né? Surgem ali 3 amigos de Jó, que começam exatamente como que tentar convencer Jó
reconheça o seu pecado, porque aí você entende o que está acontecendo com você. E ele, mas luta, eu não errei, não saiu maldade da minha boca, e assim por diante. Numa tentativa assim, como que dizer que, olha, tudo isso aconteceu para você, o sofrimento aconteceu porque você pecou. E ele insiste, mas onde que eu pequei? Então parece, Ulisses, que o grande objetivo do autor do livro de Jó, diria, do mistério humano, que no caso, quer dizer, a dor, o sofrimento, e de modo especial a questão da retribuição, que é muito forte no livro de Jó. Até no Antigo Testamento é o livro que mais critica essa teologia da retribuição. Quer dizer, a pessoa, o Deus que existe é esse, né? Quer dizer, eu faço bem, Deus me premia, eu faço mal, Deus me castiga. Então seria quase que exatamente um Deus comerciante. Eu vou comerciar com Deus. E assim por diante, né? Então é isso que o livro, na sua mensagem, no centro dele, vai exatamente criticar. Isso realmente não existe, não é possível que isso aconteça. E será que não entra também, Domingos, exatamente essa dimensão nossa, entende? Da gente ficar buscando culpa, entende? Quando alguma coisa acontece de negativo na vida da gente, o que eu fiz errado, onde é que eu pequei? Ou então um outro vem falar para mim, como esses amigos do Jó, né? Entende? Nós somos todos pecadores, tá vendo só? Eu falei que ia acontecer para você, entende? Então, essa mentalidade é que eu fico imaginando, que é mais ou menos como a gente vê a figura do deus pagão Júpiter, né? Ele está sempre com um feixe de raios aqui na mão, olhando para a Terra e vê sobre quem que ele vai jogar aquele raio, né? São formas, assim, de imaginação, de fantasia do divino, né? Que são difíceis de arrancar da cabeça do ser humano, né? E aí entra essa praticamente pré-revelação de Jesus nesse bendito Jó. Porque se a gente for olhar assim agora, tentando entender, digamos, esses diálogos, né, do centro do livro, sempre existe assim, quer dizer, surge ali um amigo do Jó, mas qual que é o objetivo dele? Tentando convencer Jó de que ele errou, por isso que ele está sofrendo tanto. Depois vem a resposta de Jó, mas eu não pequei e tudo mais, né? Até certa altura, Jó, ele amaldiçoou a vida dele, né? Que ele preferia não ter nascido. Amaldiçoou o dia em que ele foi concebido e depois até foi dado à luz. A mãe devia ter abortado, que seria melhor para ele. Então, de certo modo, ele entra um pouquinho assim nessa... Sentido de culpa. Sentido de culpa também, não é? Mas depois, então, vem um outro amigo. Então, é sempre assim, quer dizer, vem um discurso de um amigo, a resposta de Jó, se justificando. Um outro amigo, Jó se justificando. E assim vai, quer dizer, cada um desses três amigos fazem... Um deles faz 2 discursos e os outros 2, 3 discursos e Jó sempre respondendo. E a certa altura entra um quarto amigo, né, um Eliú, que vem praticamente reforçar exatamente o que tinham dito. Os outros 3 amigos tinham dito para ele, né? Que até fala assim, quer dizer, um pouquinho também de prosa na introdução quando vem esse Eliú, que ele vai dizer, eu estou revoltado, estou indignado, porque você não reconhece a sua culpa e fica culpando Deus. Eu não aceito isso. Então ele já vem, faz o discurso, né, contra o Jó, e Jó tenta responder ao discurso de Eliú também, não é? Então parece assim, né, que o objetivo do autor mesmo, então a partir dessa experiência, quer dizer, alguém que foi realmente, sofreu quase que o que era impossível de sofrer, de tanto sofrer. Então a partir do mistério, podemos dizer assim, da experiência humana, tenta entender um pouquinho o mistério de Deus. Então aí viria exatamente toda a dinâmica do Salmo, mostrando qual que é o jeito de Deus agir. Nós vamos continuar conversando sobre Jó, esse personagem assim imenso, esse personagem questionador, mas esse personagem também que nos revela algo desse mistério do mal e do sofrimento em nosso mundo. E hoje batendo um papo sobre um assunto que não é assim tão simples, né? Por isso que nós temos o Padre Domingos Sávio, que é especialista na Bíblia, doutor, ele vai nos ajudando. Esse bonito, dramático, trágico livro do Jó, né? E Jó, não esqueça, ele é representativo de todos os Jós que existem no mundo, em todos os tempos, né? Que é a grande interrogação que a gente faz sobre o mistério do mal, do sofrimento, de tudo aquilo que muitas vezes parece um absurdo para nós, né?
e que não é tão fácil dizer assim, foi Deus que quis, né? Ou foi Deus que mandou, né? Pior ainda, achar que foi o demônio que entrou na história. Jó, ele veio para dar essa resposta a nós. E ele, como dizia, esse personagem representativo de muitos Jós que existiram, existem e vão existir na história da humanidade. Livro de Jó é um livro sapiencial nesse sentido. Ele nos dá uma sabedoria de vida diante do mal e diante do sofrimento. Não é isso, Padre Domingos? Ah, sem dúvida. Então agora, digamos assim, a proposta mesmo do livro, do centro do livro, podemos, até mesmo o Eliú, aquele quarto amigo que surge, por exemplo, a certa altura ele vai dizer assim, né? Esse tagarela, Jó, não sabe nada. No seu discurso falta razão. Ó, que Jó seja inquirido até que se retrate de suas respostas de malcriado, pois ao seu pecado acrescenta a revolta, semeia a dúvida no meio de nós e acumula críticas a Deus. Porque Jó, a certa altura, Sim. ele quer assim, Não, eu gostaria de ter assim um advogado entre Deus e mim. Sim. Porque Deus está errado, ele não pode agir desse jeito, porque eu não pequei, não fiz nada e ele está me castigando tanto assim, não é? Então, quer dizer, ele entra realmente no mistério de Deus. Já o Eliú disse, não, mas você é um tagarela, você não está sabendo o que você está falando. Agora, é interessante que a resposta mesmo, quer dizer, os amigos, Sim. pelo discurso dele, quase que podemos dizer, aqui na Terra, Jó não encontra uma solução. Agora, é interessante, como vai aparecer mais na frente, quando Deus, né, o discurso de Deus é que vai resolver o problema. E Deus surge alguns traduzem, furacão, do turbilhão, da tempestade. É interessante que, quase que podemos dizer assim, isso lembra, digamos, aquela teofania, aquela tempestade que houve na fundação do povo de Deus. Quando o povo de Deus sai do Egito, levado por Moisés, vai até o Monte Sinai, e lá diante do Sinai é que realmente ele se constitui como povo diante de uma teofania. Então era o monte que pulava, era relâmpago, trovão Sei. e tudo mais. Agora é do furacão que surge realmente assim uma resposta, quase que como sendo assim lembrando exatamente aquela passagem lá do Êxodo, quando o povo, né, a partir do Sinai, vai ter um sentido mais profundo para a vida dele, para a caminhada histórica dele. E é o que vai acontecer agora também com Jó. Com Jó. E o que acontece ali, né? Então, quando Deus está assim junto de Jó, ele fala, Jó, de onde que vem o vento? E assim são muitas perguntas, né? Uma depois da outra. Como eu dizer que você não entende nem da natureza que está aí, o vento que está tocando você no exterior seu, você não entende? Você vai querer entender, quase que vou dizer, do meu coração, do meu jeito de viver, de ser e assim por diante, né? Você não, quase dizendo, você não tem direito de questionar Deus, né? Isso, porque de fato o Jó, ele estava se colocando como que num lugar de Deus, ou fazendo, quase que diria assim, um Deus à imagem dele, como ele queria. E aqui acho que entra exatamente, digamos assim, uma crítica muito grande a essas religiões de retribuição. Não, se você der 10 mil para a igreja, você vai receber 20 mil. Quer dizer, é uma igreja de negócio, né? O Deus que existe é o Deus negociante. Você dá um tanto para ele, quer dizer, você faça o bem, que ele vai dar em dobro para você. Vai ter saúde, vai ter riqueza, tudo vai ser favorecido para você. Porque se a gente for olhar também, Ulisses, por exemplo, no caso assim, só no finalzinho lá, que é a parte em prosa de novo, né? Sei. Mas acho que a gente não pode levar muito em conta isso, mas assim, a resposta que Deus dá para Jó dentro dos discursos, no centro, não diz que Jó recebeu tudo em troca. Que tudo voltou. Ele encontrou um sentido para a vida dele. Quando ele chega assim, nossa, mas eu falei bobagem até, porque ele falava isso, eu quero discutir com Deus e tudo mais, né? Agora, quando ele se vê diante de Deus, acaba aquela valentia de Jó, aquela ousadia de Jó. Sei. Não, eu fui tagarela, eu falei demais, eu não quero falar mais nada, não. E assim por diante. Interessante. Então, quer dizer,
a grande mensagem é esta, né? O nosso Deus não é um Deus retribuidor, e Ele está acima de tudo isto. E até é interessante que no meio desses discursos, a certa altura, se vai mostrar que Deus faz a chuva cair sobre terra inabitada. Quer dizer, onde não havia nenhum homem lá para, digamos, ser bom, né, e merecer a chuva. Não, Deus manda a chuva para que Ele quer, e quando Ele quer, Ele manda até mesmo para, quase que diria assim, no caso de uma terra inabitada, podemos dizer até para o pecador. Não é que agora eu vou proibir Deus de ser misericordioso com o pecador porque ele não está agindo bem aqui. Não, a sabedoria de Deus, o amor de Deus está acima de tudo isso. Não existe essa retribuição, podemos dizer assim, como nós imaginamos, né? Não podemos assim, como que obrigar Deus a viver a nossa justiça. Nossa justiça que é essa, né? Quer dizer, alguém faz o bem, é recompensado. Sim. Faz o mal, é castigado e assim por diante. Deus está acima de tudo isso. Eu acho que é muito importante, entende, perceber aquilo que eu estava dizendo, né? Gradativamente vai se revelando para Jó uma nova imagem de Deus. Entende? Que tudo que ele tinha na cabecinha dele, os amigos também, né? Porque amigo, quando a gente está passando aperto, são os melhores para falar bobeira. Amigos e amigas vão consolar você e dizem abobrinha. E o Jó pegou exatamente isso, né? E de repente o importante aí é que esse Deus ao qual você está se dirigindo, ele não é assim como você pensa. Podíamos até pensar agora assim, né, Ulisses? Por exemplo, no caso assim, quer dizer, uma doença muito, muito dura, né, me atinge, e eu redobro, né, assim, em oração, em pedir a Deus, né, a saúde. Se Ele não me dá saúde, tá bom, então vá para lá, eu vou para outra religião e tudo mais. Quer dizer, acho que seria exatamente uma resposta a isso. E é interessante, sabe, porque eu mesmo entro muitas vezes em questionamento, porque a pessoa vem, padre, eu consegui essa graça, eu consegui essa cura, né? Falei, Deus seja louvado, né? Mas por que o outro não conseguiu, coitado? Né? Muito mais jovem, perdeu a vida, houve um acidente. Então, se a gente coloca essa medida, eu fui favorecido, né? Eu estou no fundo dizendo, Deus favorece a mim, talvez porque eu rezei mais, porque todo mundo pediu, porque isso, porque aquilo, o outro não rezou tanto, Deus não fez, né? E aquilo que Nosso Senhor depois vai falar, não, o meu Pai faz chover sobre justos e injustos. Até nesse sentido, sobre Ulisses, bons e maus, né? O que eu acho muito bonito ali no capítulo 3 do livro de Daniel, quando aqueles 3 jovens, antes de eles serem lançados na fornalha, porque estavam sendo obrigados a romper com Deus e adorar a estátua do próprio rei, que era Nabucodonosor. Quer dizer, mas é fictício também, né? Porque não era o templo. Nabucodonosor já não existia quando foi escrito o livro de Daniel, né? Mas a resposta que aqueles 3 jovens dão, para mim seria exatamente o resumo da proposta do livro de Jó. Os 3 rapazes falam assim, que olha, o nosso Deus, ele tem poder, ó rei, de nos livrar das suas mãos. Mas mesmo que ele não nos livre, nós ficamos com ele. Acho que é exatamente isso, né? Essa é a grande proposta do livro de Jó. Porque pelo próprio livro, quer dizer, Jó ele fica contente, porque os discursos não parece que ele foi recuperado, né? Recuperou tudo que ele tinha. Sim. Mas pelo fato dele se colocar diante de Deus, que Deus se coloca face a face com ele no turbilhão, ali no furacão, ele estar com Deus, e um Deus então que supera aquilo que ele imaginava. Não, Deus está sendo injusto comigo porque não me dá saúde, ele tirou isso de mim e tudo mais. Quando ele supera isto, quer dizer, a convivência com Deus é a recompensa do Jó, ao menos no meu ponto de vista, o Jó realmente, né, que tem uma proposta profunda para nós. Ou seja, ele descobre que no próprio sofrimento existe uma forma de viver. Existe um sentido. Existe um sentido, existe uma significação, e que o sofrimento, ele não é critério para dizer se Deus me ama ou não me ama, né? E nem para dizer se eu amo ou não amo a Deus, né? Ele é um momento que eu posso dar significação, porque no fundo a gente tem que pensar, né, Domingos Sávio, que esse diálogo, essa resposta e tudo que foi
a perplexidade, a dor de Jó, né, passa para aquilo que para nós é o nosso Salvador, Sem Jesus. dúvida. Entende? Meu Deus do céu, o mais amado de todos pelo Pai, entende? E a gente fala, mas como é que o Pai foi aprontar isso com o filho dele? Ou como dizia uma pessoa, onde é que estava Deus na hora que o coitado estava lá, massacrado, torturado, pregado na cruz e sentindo, mas eu estou abandonado pelo meu Pai. É um Jó esse Jesus, né? Bom, é interessante que o próprio Jesus mesmo vai dizer para nós que vocês peçam o que vocês quiserem, que né, peçam, quer dizer, pedir. Uhum. Agora é interessante, quer dizer, mas qual que é a atitude do próprio Jesus? Qual que eu diria, Jesus é o Jó encarnado, quer dizer, a encarnação de Jó é Jesus, não é? Por exemplo, lá no Getsemane, ele pede para o Pai, Pai, se for possível, afaste de mim esse sofrimento todo, aquele cálice. Quer dizer, era a morte que Jesus via que ele ia sofrer. Quer dizer, nossa, ia ser terrível, despedaçado mesmo, né? Mas não se faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Quer dizer, com isso eu quero cumprir a missão que o Senhor me tem para eu cumprir, né? Quer dizer, então sim, Jesus, quer dizer, ele pede, mas antes de tudo, acima até de todo aquele sofrimento da morte que ele vai sofrer, ele quer estar exatamente nessa consonância com o Pai, né? Cumprir a missão dele até o último centavo, podemos dizer assim, não é? E é impressionante. Essa história de Jó, a gente ao longo da vida vai encontrando, entende? Eu me recordo bem de uma pessoa que estava doente, eu estava visitando, e ela estava sofrendo dores terríveis, né? E eu percebi, eu falei, como é que você está? Você deve estar sofrendo demais, deve estar doendo muito tudo que você está passando, né? Ela olhou para mim e falou, tá, padre, está doendo muito, eu estou sofrendo muito, mas ainda não chega a ser nem 10% daquilo que ele sofreu por mim, né? E ele apontou um crucifixo, sabe? Ali no quarto onde estava, né? Não é nem 10% do que ele sofreu por mim. Ou seja, ele estava vivendo o sofrimento, certo? Com um amor muito grande, sem nenhuma revolta, né? E tentando entender que o sofrimento deles, como dizia São Paulo, se unia a um sofrimento muito maior que Jesus tinha passado para nos salvar. Exatamente essa passagem, né, lá de Gálatas, né? Acho que é 2:24, quando São Paulo fala, quer dizer, eu me alegro pelos sofrimentos que estou padecendo por vocês. Eu completo na minha carne o que faltou ao sofrimento de Jesus em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, se no sofrimento nós encontramos um jeito de viver o amor nosso, encontrar amor e viver por amor aquilo, sim, tem sentido. Isso eu acho que o livro de Jó traz para a gente, entende? A compreensão de que Deus não é aquele que favorece a alguns, entende? Castiga a outros. Deus também não pode ser manipulado pelas nossas mentalidades, e se dependesse disso, a gente iria manipular Deus. Por isso que existe toda essa questão de magia, para ver se consegue manipular. O nosso Deus, a essência dele é amor. Amor e convivência. Então, isso que eu acho muito bonito também no livro de Jó, que Jó, quando ele se vê diante de Deus, quer dizer, através do furacão, quer dizer, daquela teofania, acalam todos os problemas que ele tinha. Quer dizer, ele está bem com Deus. Quer dizer, para nós, o sentido da nossa vida mesmo aqui, seja como São Paulo fala, na abundância ou na miséria, passando fome ou passando fartura, eu quero estar com Ele. Isso, estar com Deus é o que vale tudo, né? Vale até o maior sofrimento. Estar com Deus, né? Quer dizer, porque aqui é uma passagem, né? Agora, eternidade será convivência com Ele ou longe dele. Quer dizer, então conseguindo conviver com Deus aqui na Terra, já mesmo no sofrimento, tem tudo. Então tá aí, minha gente, conversamos sobre o Jó, e fica essa lição dessa última frase do Padre Domingos Sávio, entende? O segredo, a solução, a resposta para a nossa vida é estar unido a Deus. Assim como no casamento acontece de os noivos prometerem, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na vida e na morte. Se eu estiver unido a Deus, assim como um marido, uma mulher estão unidos entre si, eu estou salvo, né? O grande problema é esse, se alguma dessas experiências
rompem essa minha união com Deus. Criam em mim, eventualmente, uma revolta que não se reconcilia mais. Jó traz essa lição para a gente, entende? Sofrimento e morte não é o fim do ser humano. E muito menos Deus favorece a quem faz o bem e Deus castiga quem faz o mal. Não, Deus é mãe, Ele quer todos os filhos com Ele e vai até o último segundo tentando recuperar filhos e filhas, por mais separados que estejam. Leia com carinho esse livro de Jó, entende? Procure entender essa grande interrogação que nós, somente com o nosso cérebro, não conseguimos dar uma resposta. O mistério do mal, o mistério do sofrimento, o mistério dessas tristes injustiças que vão persistindo ao longo dos séculos, tudo isso tem uma resposta. E Deus está conosco sempre. E Jesus caminha conosco na direção certa da história da humanidade, aquela que vai terminar lá na parousia, sentado à mesa da casa do Pai. Domingo, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, pela sua sabedoria, né, e por tudo aquilo que você partilhou conosco. Eu que agradeço, Ulisses, porque sabe que eu nunca tinha estudado o livro de Jó. Sim. Tive que estudar com muito afinco esses dias, mas achei maravilhoso o fato de quase que ser obrigado, né, a abrir a Bíblia também nesse livro. Eu agradeço muito a você e a vocês, que certamente eu sinto que à distância somos uma comunidade que quer realmente se sentar ao redor da palavra de Deus, que sempre é luz, sobretudo para esse lado tão difícil da vida, né? O sofrimento, né? A retribuição e como mais ou menos Deus age para com a gente, né? Isso é importante. E nunca esqueça, tenha os olhos fixos em Jesus, naquele que foi crucificado, naquele que ressuscitou, naquele que está presente na sua palavra, está presente na Eucaristia, olhos fixos nele. Nele, com ele, por ele, nós vamos chegar ao Pai. Muito obrigado por ter participado com a gente em comunhão. Até a semana que vem, se Deus quiser, e fique com a bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima. Deus te abençoe e te proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.